sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Culto abençoado aqui na empresa, na presença ilustre da Ariane, depois de alguns dias aí de férias, né, Ariane? Bom, vamos tentar cantar um hino abençoado, Ariane? 296, No Jardim. Cantemos, louvemos. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegarão à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Pode orar para a gente, Ariane? Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por todos os livramentos, obrigada por todas as bênçãos. Que o Senhor coloque na boca de São André tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Ora, a paz do Senhor. Amém. A mensagem de hoje, título: O que está por vir? O que está por vir? Muitas pessoas, né, gostam de saber o que tá por vir, vai até lá consultar o futuro, quer saber quem vai cair de avião. A mensagem aqui não é essa ao longo da palavra, nós vamos ver qual é a mensagem. Eu vou falar agora o fim da pregação. Vou falar o fim, o resumo, e vou começar do início. Onde eu quero chegar? Às vezes eu fico ouvindo as pregações das pessoas, né? Demora 2 horas para eu conseguir saber o que a pessoa... Isso eu prefiro já... Ó, é sobre isso que eu quero falar. Então vamos lá. Mensagem principal. O futuro deve ser desafiador. Outra coisa. Mais do que nunca, precisaremos de Deus, lembrando que Deus não precisa de nós, mas nós dele. Terceiro, cuidado com as escolhas e com a rotina.
tá? Cuidado com as escolhas e com a rotina. E por último, cinto afivelado. Cinto afivelado na Bíblia significa aquela calça que não está caindo, significa vigilância em termos materiais, mas acima de tudo em termos espirituais. Então vamos lá. Primeiro texto que eu queria trazer aos irmãos está em Jeremias 33, 3, que diz assim, na versão que eu peguei: Pergunte-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que não sabe, a respeito do que está por vir. E aqui eu quero fazer uma palavra chamada disclaimer, né, que são ressalvas. Quero reforçar, não estou falando de prever o futuro. Ah, André, você agora virou vidente? Não. Não estou falando de profetada. O que é a profetada? A profetada é você estar na igreja e vem uma pessoa e fala assim, estou vendo uma nuvem. Uma vez eu estava na igreja, o pastor falou que viu uma nuvem e que o meu casamento... Esse pastor já casou 4 vezes e ele estava falando que a nuvem estava na minha cabeça. Não é profetada e predestinação também não estou falando disso. Ah, André, você está sabendo aí a predestinação agora? Né? Eu, quando conversei com a minha filha, eu falei, pai, deixa claro que não é predestinação, tá? Eu falei, bom, pode deixar, filha. Então, não se trata de predestinação. Vamos retomar aqui. Uma mensagem direta agora, peço quem estiver me ouvindo, preste bastante atenção. Qual é a mensagem que eu queria trazer? As nuvens, eu sinto que nuvens estão formando e muitas vezes as nuvens se formam no céu e nós não vemos. Muitas vezes o céu está ficando escuro e nós não vemos. Tá? Recentemente eu participei de alguns momentos que eu falei assim, gente, o pessoal não está percebendo, não, que tem uma bomba para estourar? Pois bem, e aí eu quero trazer um outro texto muito legal. Deuteronômio 32, 29 diz assim, Deus falando, hein? Ah, se fossem sábios e compreendessem estas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Isso foi escrito há 1.500 anos antes de Cristo. Há mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, no Salmo 39, 4, o salmista diz: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Vamos lá. André, o que você quer dizer? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. A profecia, Ariane, Thor, quem estiver me ouvindo, tem aquela profecia incondicional. Deus fala, isso aqui vai acontecer. Pá! Mas tem aquela profecia condicional. Por exemplo, em Jonas, capítulo 3, o profeta diz assim, lá em Nínive, que era a capital, se eu não me engano, da Síria. Ele disse, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A Ariane deve lembrar de Jonas. Jonas é um profeta dos 12 menores, né? Ele foi peculiar, porque ele não quis pregar. Ele entra no navio, dá aquela confusão, ele fala, a culpa é minha. Um grande peixe leva ele para Nínive e a Bíblia fala que ele corre, ele devia ter um corpinho de maratonista, né? Ele está na época da corrida. Acho que ele foi correndo, ele percorreu a cidade, que acho que a Bíblia fala que são 3 ou 4 dias de caminhada, ele faz em um dia, e a profecia dele era, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Nínive não foi destruída, porque o povo se arrependeu, ouviu o que ele disse. Então, é um caso da profecia que não se cumpriu. E, de certa forma, André, por que você está contando essa história? Porque quando eu falo que está por vir, falo de nuvem, falo de que o futuro pode ser desafiador, a gente vai registrar aqui mensagens que, se nós praticarmos, para nós não vai acontecer. A profecia, entre aspas, não vai se cumprir. Ok. E aqui eu quero tratar agora de 3 episódios.
O Thor vai abrir em Deuteronômio 31:16. A Ariane vai abrir com calma. Efésios 6:13. Efésios 6:13. Thor, Deuteronômio 31:16. E eu vou ler sobre a pesca lá em Lucas e João. Thor, já conseguiu abrir Deuteronômio 31:16? Amém. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: E que dominarás com teus pais, e esse povo se levantará, e prostituir-se-ão, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Olha só, por que eu separei esse texto? Eu recentemente li o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, Ariane, quem estiver me ouvindo, é o último livro do Pentateuco. Moisés, ele foi comissionado a libertar o povo de Israel. Ele passa 40 anos no deserto, um caminho que era para ser rápido. Tem todo aquele episódio que eu não vou entrar agora. Deus não permite que Moisés adentre na Terra Prometida. E, mais do que isso, Deus revela para Moisés que o povo iria abandoná-lo a Deus. É um caso aqui clássico e aqui eu quero chamar a atenção. Deus já sabe quem é dele. Então, Ariane, Deus já sabe se você é dele ou não. Deus sabe se eu sou dele ou não, se o Thor é dele ou não. A gente não sabe. E a gente não vai saber. Mas é muito complexo isso, né? Deus já sabe a escolha de cada um. Mas ele não interfere. Ok? E nesse momento, Deus falou para Moisés isso. Moisés, você vai dormir, esse povo se levantará, prostituir-se-á, indo após deuses estranhos, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Então aqui, ó, no que está por vir, uma parcela aqui do que está por vir, a gente pode pegar aqui, uma parcela de quem está ouvindo essa mensagem vai fazer isso aqui. Uma parcela. Não é? Eu não posso afirmar que não, isso aqui aconteceu, mas todos agora, nenhum vai abandonar Deus, não. E eu me refiro ao povo de Deus. Dentro do povo, eu aqui falo por mim, a maioria não vai. Ok? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Agora a Ariane vai ler bem alto, bem bonito, o Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Agora está começando, depois dessa introdução pesada, digamos assim, agora vem um outro que está por vir. O que está por vir, André? O dia mau. O dia mau está por vir. Uma vez eu falei isso com uma pessoa que eu amo muito. Não, você não pode falar isso, que você está trazendo praga, cuidado com o que você fala. Não é que eu estou jogando praga. Está escrito. Exatamente. Só que aqui tem um lado bom. Havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, tem opção. Você tem a escolha e tem dois caminhos. Está por vir. Amém? Que nós possamos tomar a armadura. Que armadura é essa? Capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do evangelho da paz. Amém? Amém. Agora tem um outro texto que é muito legal. Agora, no sentido de, André, mas vamos falar de sonhos? Vamos falar de coisa boa? Porque pode acontecer muita coisa boa. O que está por vir não é só desgraça. Vamos falar de coisa boa. E aqui eu vou ler Lucas 5, 4, 6. Não, você consegue abrir aí? A voz do Thor, eu não consigo não elogiar. Tem que aproveitar, a gente tem que aproveitar o talento. Lucas 5, Thor, do versículo 4 ao versículo 6. Ariane, tenta abrir em João 21, 6. João 21, 6. Depois de Lucas, João. Vamos lá, Thor. 21, 6. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede.
Ariane, João 21:6. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançai-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém. Aqui são dois momentos distintos, tá? No primeiro momento, Pedro não conhecia Jesus ainda. Ele chega. Pedro tinha ficado a noite toda tentando pescar, não tinha pegado nada. Jesus chega e dá a orientação. E Pedro fala uma coisa linda, né? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, quem estiver nos ouvindo, qual é a mensagem? O que está por vir? Que nós possamos lançar a rede sobre a palavra de Deus. E no segundo momento, que a Ariane falou, depois que Jesus ressuscitou, ele também aparece da praia. Os discípulos, eu acredito que estavam tristes. Pedro estava até nu, estava pescando nu. E Jesus fala: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Ou seja, tem um lado certo, tem um jeito certo. E aí Pedro joga, ele nem fica para puxar, ele já mergulha para ir atrás de Jesus e os discípulos buscam. Amém? Puxam a rede. Amém. Então vamos lá. Qual é a mensagem, André? Indo para o desfecho. Mensagem 1. Deus já sabe se você o escolheu. E isso é muito interessante. Então, muitas vezes as pessoas ficam muito revoltadas, a vida, não sei o quê. E é um assunto que eu quero até abordar no futuro, né? Sobre essa revolta que muitas pessoas têm em relação à vida, ao mundo e até mesmo a Deus. Mas eu quis trazer o outro lado. Deus, que é todo-poderoso, está em todos os locais, sabe de tudo, é eterno, perfeito, que deu seu Filho para a nossa salvação. Ele, inclusive, já sabe quem escolheu por ele ou não. A segunda mensagem: o dia mal virá, isso é certo. E aqui eu até lembrei da história dos três porquinhos, né? Tinha um porquinho que fez a casa na palha, o outro de madeira e o outro de concreto. Veio o lobo assoprou da palha. Você já viu a história dos três porquinhos, né? Tem que ver de novo. É interessante. Ou da formiga e da cigarra. A formiga lá trabalhando, a cigarra festejando. De certa forma, a palavra de Deus é mais ou menos isso, né? Vamos estar preparados. E existe uma forma certa de agir, né? Que a gente viu aqui em relação à pesca. Mas agora vamos lá, terminando mesmo. Como, André? Como? Nesse processo, Ariane, Tó, quem estiver me ouvindo, a gente tem que. Eu queria registrar aqui a questão do um isolamento relativo. A vida com Deus não é assim, eu vou frequentar um grupo com 500 pessoas e Deus vai falar com as 500 pessoas. Ah, André, então você está dizendo que é para você ser um monge? Não. A gente tem que estar perto das pessoas boas, né, de preferência, que têm o mesmo propósito, mas tem que ter aquela intimidade com Deus que vai falar diretamente ao seu ouvido. Ou seja, eu quis registrar. A gente só vai conseguir fazer isso aqui tendo essa busca pessoal. A outra coisa que eu quis separar é que escolhas se traduzem em rotina. Você pode até escolher a Deus, mas se você não tiver uma rotina boa, vou dar um exemplo aqui. Você tem em casa sua mulher, seus filhos e tal, e cada dia o filho faz uma coisa. Cada dia está num lugar. Ou melhor, a pessoa nem sabe o que vai acontecer no outro dia. Não, fica um negócio meio desordenado. Com Deus é a mesma coisa. É inteligente a gente ter uma rotina que nos aproxime de Deus e que nos afaste daquilo que não é de Deus. E concluo essa parte de como a vida é uma guerra. Tem o ataque, a defesa e o suprimento. O que é o ataque? Não, vamos supor um ataque espiritual. Você tem a palavra, a oração, o Espírito Santo para você atacar. Qual é a defesa? O escudo da fé. A fé vem pelo ouvir. Então a palavra de Deus é uma defesa. Porque tem muita gente que está passando por muita dificuldade. Às vezes as pessoas até buscam a Deus, mas estão aflitas. Estão buscando coisas que não dão prazer, não dão alegria, não é a peça que falta. Né? No quebra-cabeça a pessoa não acha. Então, a palavra de Deus. E o suprimento. Numa guerra você tem um ataque, você tem a defesa, mas se você não estiver perto do suprimento, você não vai conseguir defender e atacar por muito tempo. Né? E qual é o suprimento? A conexão com Deus, o Espírito Santo. Se você desconectar, você vai durar algum tempinho, mas você não vai conseguir ficar por muito tempo. Então, dicas finais. Dicas finais. 1.
Cuidado com bênçãos, entre aspas. Eu comentei com você, Ariane. Tem gente que se afasta de Deus quando é abençoado. Tem aquele velho, aquela piada, né? O camarada orou para conseguir uma casa de praia. Quando Deus abençoou, aí que ele. Mas isso aqui é só um exemplo, tá? Tem vários outros de pessoas que sonham, pedem e quando realizam, antes mesmo de concretizar, já abandona. Antes mesmo de receber aquilo, tipo assim, recebeu, mas ainda não assinou. O camarada já, vou fazer uma brincadeira aqui, ao invés de ir para a igreja, vai para a gandaia. Tô dando uma piada, assim, por exemplo. Em vez de agradecer, vai comemorar. Exatamente, exatamente. Vivemos dias em que é nítido que a chapa vai derreter. Então, aqui, ó, o que está por vir, fazer uma coisa bem concreta. Eu não estou aqui pregando para quem está me ouvindo aceita Jesus, não. Trazendo agora uma palavra bem concreta. Eu estou aqui dizendo que é muito provável da chapa derreter. O mundo está caminhando para dias, seja nossa nação, o mundo, em que a chapa vai derreter. E eu tenho para mim que a maioria das pessoas vive de um jeito como se a chapa não fosse derreter. Então a mensagem que eu quero trazer é essa, tá? Traduzindo em miúdos, não façam dívidas, não arrumem confusão, não destrua aquilo que demorou para construir, reconecte-se a Deus se você não estiver conectado. De novo, atenção às escolhas e à rotina. Tentar uma postura irrepreensível. O que é uma postura irrepreensível? Ninguém pode te acusar de nada. A postura repreensível é aquela que o camarada te pega no momento que você está com o bumbum de fora, digamos assim. A calça riada. Calça riada. Fez besteira. Ih, me pegaram aqui. Uma postura irrepreensível e uma vida de santidade com Deus no secreto. De novo aqui, isso aqui, ó. Tem coisa aqui para mim que tá explodindo no meu ouvido aqui, que é para mim, tá? E terminando mesmo, resumo. Eu comecei o curso com resumo e vou terminar com resumo. O futuro deve ser desafiador. Mais do que nunca precisamos de Deus, não Ele de nós. Cuidado com escolhas e a rotina e que tenhamos o cinto afivelado em termos não apenas materiais. Eu falei aqui, não faça dívida, não arrume confusão, mas acima de tudo, espirituais. Essa é a palavra de hoje, dia 15 de agosto de 2025 aqui na empresa. E eu agora abro o espaço aí, caso vocês queiram dar um testemunho, trazer um comentário, uma palavra, ou fica a critério de vocês. Amém. Então, oremos rapidamente. Pai, tudo isso que nós falamos aqui só tem valor se realmente vem de ti, se o teu Espírito Santo continuar nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para que nós consigamos traduzir em ações, em atitudes, em postura, aquilo que nós estamos falando aqui. Senão vira papo de filósofo. E a palavra de Deus não é palavra persuasiva, mas manifestação do poder do Espírito Santo. Então, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui vivos. Eu te agradeço por esse barulho da serra que está cantando, sinal de trabalho. Eu abençoo, Pai, todos os nossos funcionários, familiares, amém, e que possamos continuar a cada dia gozando da tua presença, da conexão contigo. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.